A aula de hoje é só sobre isso, pessoal, acabou, né? Mas eu vou fazer então um exemplo da lista. Vou pegar um exemplo da lista e vamos procurar um exercício lá da lista, tá? Então vamos sair aqui da lousa. Eu já deixei a lista aqui numa aqui. Vamos fazer o exemplo, vamos escolher aqui um exemplo bem facinho. Deixa eu ver. Ó, veja que já tem um monte de tabela de distribuição de frequência aqui na lista, né? Aqui, ó, tá a classe dos salários, né? Os salários de funcionários foram divididos em categorias aqui de 4 a 8 salários, de 8 a 12 salários, né? Em milhares de reais, na verdade, de 4 a 8 mil, de 8 a 12 mil, tá? Veja que o 4.000 entra na primeira categoria e o 8.000 não entra. Olha o símbolo aqui. O 8.000 entra na segunda categoria e o 12.000 não entra. E tem 11 funcionários que ganham esse salário, 14 que ganham de 4 a 8.000. Então, veja que nós temos aí já distribuições de frequências de variáveis que são quantitativas, mas foram categorizadas, tá bom? Vamos fazer o exercício 2, né? O exercício 2 está aí, tá? Então veja, colocou-se o número de erros de impressão da primeira página de um jornal durante 50 dias. Então as pessoas não tinham o que fazer, ficavam lá contando quantos erros de impressão tinha na primeira página de um jornal, todo dia durante 50 dias, tá? E aí teve esses seguintes resultados. No primeiro dia, tinha 8 erros de impressão. No segundo, tinha 11 erros de impressão. No terceiro dia, 9 erros de impressão. E assim por diante até o 50º dia, que tinha 15 erros de impressão. E aí, então, ele obteve esse conjunto de dados. Então, a minha variável estatística que eu estou analisando é número de erros de impressão no jornal, não é diário. Então, e aqui eu tenho os valores que essa minha variável quantitativa, número de erros de impressão, assumiu durante 50 dias, que ela foi coletada, essa variável, durante 50 dias. Tá? Veja, o item A, faça um gráfico de distribuição de frequências dado por frequência. Né? Como ele não fala qual frequência que ele quer absoluta ou relativa, vocês podem fazer com qualquer uma das frequências absoluta ou relativa. A acumulada não, porque quando a gente fala acumulada, a gente se refere à frequência acumulada. Quando a gente fala só de frequência, ou é a frequência absoluta ou é a frequência relativa. Tá? Como nesse caso ele não falou, eu vou fazer frequência absoluta, tá bom? Então nós vamos ter que contar. Primeiro nós temos que definir o tamanho da caixinha. Uma dica para vocês. Então eu estou fazendo exercício 2 da lista 1, tá bom? Vamos contar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é quantas caixinhas nós vamos ter, tá? Então, o número de caixinhas não é obrigatório, mas é uma dica, tá? O número de caixinhas, ele é aproximadamente igual à raiz do meu número de dados. Nesse exemplo 2, nesse exercício 2 da lista, nós temos 50 dados. Então, raiz de 50 é aproximadamente 7. Então, nós vamos escolher 7 caixinhas, tá bom? Para eu escolher de onde começam as caixinhas e de onde terminam as caixinhas, eu preciso saber qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo que eu tenho dos meus dados. Então vamos lá e descobrir quem são os valores, o menor valor e o maior valor dos meus dados, tá ok? Então olhando aqui exercício, o menor valor possível, eu tenho 4 aqui, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Então, o menor valor que nós temos aqui é o 4, ok? E o maior valor que nós temos aqui, vamos ver, tem um 15 aqui, tem um 19, 19, 19, 19, ninguém ganha do 19. Ah, tem um 23 aqui, ó. Então, o maior valor aqui é o 23. Então, eu tenho que fazer caixinhas que englobem tanto 4 quanto 23. Tá bom? Que é o maior valor, tá bom?
Então, voltando aqui para a minha lousa, então o menor dado é o 4, o maior dado é o 23. Então, quantas caixinhas nós já sabemos que vamos ter 7 caixinhas, tá? Então, como começaria essa caixinha? Vai ter que ser um múltiplo. Vamos ver, primeiro eu poderia começar do 3, e acabar, se eu for, vai acabar no 23. 23 menos 3 dá 20. 20 não é múltiplo de 7, então vamos acabar no 24. Né? Se acabar no 24, aí começando no 3, vai do 3 ao 6, do 6 ao 9, do 9 ao 12, do 12 ao 15, do 15 ao 18, do 18 ao 21 e do 21 ao 24, né? Então veja que uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 caixinhas, né? Como a gente tinha pensado em 7 caixinhas. Se eu começar do 3 e acabar no 24, então, se eu começar do 3 e acabar no 24, eu englobo tanto o menor valor quanto o maior valor, e a, as caixinhas, então, estão aparentemente satisfazendo as nossas premissas. Eu vou ter 7 caixinhas, cada caixinha tem tamanho 3, então meu delta aqui é 3, tá? Então meu delta é 3. E aí, com essas caixinhas eu vou conseguir colocar todos os números que eu tenho naqueles conjunto de dados dentro das caixinhas. Feito isso, eu vou então contar quantos dados entram em cada uma das caixinhas, tá bom? Então vamos lá contar quantos dados entram em cada caixinha. Então, vou começar de 3 a 6, tá? Então, de 3 a 6, quantos eu vou ter? Então, de 3 a 6, eu vou ter... Vamos lá. Eu vou considerar que o 3 não entra, porque não tem o número 3, e o 6 entra, tá? Então, nós vamos lá. De 3 a 6, nós temos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dados. Então eu tenho 6 dados, a minha frequência absoluta da minha caixinha, né, da minha categoria, de 3 a 6 tem 6 dados. A próxima caixinha, então, é de 6 a 9, né? Então vocês viram lá de 6 a 9. Então vamos procurar de 6 a 9. De 6 a 9, eu tenho quantos números? O 6 não entra, porque já entrou na primeira caixinha, e o 9 entra. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenho 13 dados que entram na segunda caixinha. A terceira caixinha é de 9 a 12. O 9 não entra e o 12 entra. Então é o 10, 11 e o 12. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então tem 18 dados na minha terceira caixinha. Aí eu tenho a caixinha de 12 a 15. O 12 não entra, mas o 15 entra. Então é o 13, 14 e 15. Então eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Tenho 9 dados na quarta caixinha. A quinta caixinha é de 15 a 18. O 15 não entra e o 18 entra, né? Então, eu vou ter contando aqui, eu vou ter o 16, 17 e 18, na verdade, que eu estou procurando, né? Então, o 1, 2, só 2 dados só. Depois do 18 ao 21, eu vou ter, então, 19, 20, 21, o 1, um dado só. E depois do 21 ao 24, eu também só tenho um dado, que é o 23, né? Tá ok? Então vamos conferir se a gente acertou, né? Vamos conferir lá. Conferindo para a gente ver se acertou. Do 3 ao 6 a gente achou 6. 6 mais 13, 19. Com 18, 27, 37. Com 9, 46. 48, 49, 50. Certinho, né? Então a gente contou certinho. Então com isso a gente pode fazer a nossa distribuição, nossa tabelinha de distribuição de frequência, tá? Então a tabela de distribuição de frequência. Então eu vou ter aqui a variável, a categoria, né? Até a categoria eu vou ter de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 15, de 15 a 18, de 18 a 21, de 21 a 24. Minha frequência absoluta. Na frequência absoluta, eu vou ter de 3 a 6, 6, 13, 18. Então, 6, 13, 18. 9, 2, 1, 1. Então, 9, 2, 1, 1. Eu posso ter minha frequência relativa. Tá? Minha frequência relativa vai ser, o total é 50, né? Nesse caso aqui é 50. Então vai ser 6 sobre 50. 6 dividido por 50 dá 0,12, né? 13 dividido por 50 vai dar 0,26. 18 dividido por 50 vai dar 0,36. 9 dividido por 50 dá 0,18. 2 dividido por 50 dá 0,04. 1 dividido por 50 dá 0,02, 0,02. Então, se a gente somar isso aqui, 2 mais 6, 8, mais 6, 14, 22, 26, 30, vai 3, 4, 6, 9, 10. Vai 1, dá 1. Né? O que eu falei, se a gente somar as frequências relativas, ela tem que dar 1, tá bom? E eu posso ainda ter a frequência relativa dividido por delta, que é o tamanho das minhas caixinhas, tá? Então, dividido por 3, porque o tamanho das minhas caixinhas é 3. Então, nesse caso aqui vai dar 0,04, vai dar 0, dividido por 3, vai dar 8, 8, 666, né? Vamos por 6, 7. 0,36 dividido por 6 dá 12, tá? 0,18 dividido por 3 dá 0,06.
Aqui vai dar 0,0133. Aqui vai dar 0,00667. E aqui também vai dar 0,00667. Tá bom? Ok? E aí eu posso fazer o histograma dessa variável com qualquer uma delas. Posso fazer com a frequência absoluta, frequência relativa e frequência relativa por delta. Né? Se eu fizer frequência relativa por delta, a área do histograma como um todo vai dar área 1. Né? Então, se eu fizer com essa variável aqui o meu histograma, o meu histograma vai ter área 1. Tá? Então, vamos ver o que ele está pedindo lá no exercício, que eu já até esqueci o que ele está pedindo no exercício. Né? Então, olhando no exercício, ele está pedindo o item B, faça um histograma tal que a área do histograma seja igual a 1. Então, com quais das frequências que vocês vão ter que fazer o histograma? Então, vocês vão ter que fazer o histograma com a frequência relativa dividido por delta, com esses valores aqui. Então, vocês vão desenhar de 3, 6, 9, 12 um histograma e esses valores aqui. De tal modo que o histograma, eu vou fazer aqui o histograma rapidinho, né, depois vocês façam com calma. O meu histograma vai ser, eu ponho aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, tá? E aqui eu vou colocar os números, então vai ser, posso colocar aqui 0,04 aqui, 0,08, 0,12, tá? Então, a hora que eu fizer isso, de 3 a 6, de 3 a 6 dá 0,04. 6 a 9, 0,0867, então um pouquinho maior que 0,08. Depois aqui de 9 a 12, 0,12. Depois aqui 0,06, que dá metade. Aqui. Depois 0,0133, que deve dar uma coisa assim. E depois metade ainda. Então esse histograma aqui é feito na variável frequência relativa por delta, tá? Então esse histograma aqui é o histograma que ele está pedindo. A área desse histograma aqui é uma área 1. Então o que importa aqui na hora de fazer o histograma de área 1 são esses valores que vocês calcularam aqui, tá? Então, esses valores que vão aqui no eixo Y são os valores que vocês calcularam aqui, tá bom? No item A, ele pediu alguma coisa. Faça o gráfico da distribuição de frequências dado por frequência. Então, vocês vão ter que fazer um gráfico número por número. Então, como vai de 4 até 21, então vamos fazer esse gráfico aí só para vocês verem como que é. Né? Vamos voltar a lousa aqui. Ver a lousa, não estou achando a lousa mais. Achei. Então vamos colocar aqui na lousa, então nós vamos fazer em frequência absoluta mesmo, né? Deixa eu trocar aqui a cor da tinta. Em preto. Vamos fazer em frequência relativa, tá? Frequência relativa, aqui eu vou colocar 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. Acho que ficou muito ruinzinho. Eu vou mudar esse eixo aí, tá bom? Mudando esse eixo aqui, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou aumentar um pouco mais esse eixo aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui é 1. Tá? Então, aqui vai ser frequência relativa. Então, aqui vai ser 0,1, 0,2, 0,3,
0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. E aqui vou colocar os números. Começa do 4, né? Então, 1 vai até o 24. Eu vou colocar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Só vou ver aqui qual é a distribuição de frequência. Isso. 22, 24. Então veja, o dado 2 é 0, o dado 1 é 0, o dado 2 é 0, o dado 3 é 0. O dado 4, qual é a frequência deles? Pessoal, eu vou mudar de novo o eixo aqui, porque eu estava pensando que ele estava pedindo outra coisa, tá? Então desculpa, mas eu vou mudar de novo o eixo, senão vai ficar muito apertadinho o eixo, tá? Vou voltar aqui de novo, apagar isso aqui. Esse eixo aqui vai ser... Eu vou colocar aqui 0,2, 0,1 aqui, vou colocar 0,2 aqui, 0,3, 0,4, porque não vai ter nenhum número que tenha mais do que 40% de frequência lá nos meus dados, tá bom? Então, tá? Então vamos lá. O 1, o 2 e o 0, eu vou até colocar aqui para fazer bolinhas aqui vermelhos, tá? E o 3 não tem nada. Se eu olhar o número 4, quantos 4 tem lá? Veja, porque ele quer no item A a descrição de frequência do dado, não é mais das categorias que a gente fez anteriormente. A categoria era para o item B. Para o item A ele quer o dado. Então, quantos 4 tem? Então, vamos contar quantos 4 tem. Tem 1, só tem um dado, só tem um número 4. 1 dividido por 50 dá 0,002, né? Dá 1,002, que foi que a gente... Não, 0,0067. Então é quase zero também. Então 4 está aqui, ó. Tá bom? O 5, quantos números 5 tem? Número 5, um número 5 também. Tem apenas um número 5, então é 0,660 também. Então vamos nesse pontinho aqui, tá? Número 6, quantos números 6 tem? 1, 2, 3, 4. Tem 4 número 6. 4 dividido por 50 dá 0,08, né? 0,08 já está aqui já. Né? 0,08, tá? Então ele vai aqui, tá? O 7, quantos números 7 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 4 número 7, então dá 0,08 também. Então 7 está aqui. O 8, quantos números 8 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números 8. 6 dividido por 0,5 dá 0,12. Então vai estar mais ou menos aqui, ó. Certo? E assim por diante. Vocês vão pegando cada número contando e ver qual é a frequência relativa dele, tá bom? E aí, deixa eu mostrar o gráfico, né? Então você vai pondo aqui, ó, 0,12 está aqui. Vou pegar o 9. 9, quantos números 9 eu tenho? 1, 2, 3. Só tenho 3 números 9. Então, onde que eu vou colocar a frequência do 9? 3 dividido por 50 dá 0,015, né? Não, 3 dividido por 50 dá 0,0
6. Então, 0,06 está mais ou menos aqui. Então, essa é a frequência do número 9. O número 10, qual é a frequência do número 10? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, 6 dividido por 50 dá 0,12. Então, o 10 vai estar aqui no 0,12 também, tá? Então, vocês vão fazendo isso até completar todo o gráfico. E aí está feito também o item B. Desculpa. Esse é o item A e esse histograma aqui é o item B, tá bom? Pessoal, é muito simples esse primeiro capítulo do livro. Então, nós vimos variáveis. Voltando aqui, nós vimos então variáveis qualitativas. Nós vimos os gráficos que melhor representam as variáveis qualitativas, como construir a tabela de distribuição de frequências. E nas variáveis quantitativas, por enquanto, nós vimos como transformá-las em variáveis quantitativas, escolhendo as categorias para que elas vão pertencer, que são as caixinhas, e construir o histograma com essas caixinhas, tá bom? Então, e no histograma a gente pode colocar tanto a variável frequência absoluta, frequência relativa ou frequência relativa dividida por delta, que vai dar o histograma de área 1, tá ok? Então vocês têm 10 exercícios para fazer da primeira lista. Na segunda-feira a gente volta a conversar sobre dúvidas dessa primeira lista e na quarta-feira novamente dúvidas sobre essa primeira lista. Então, façam os exercícios da lista e eu encontro vocês na semana que vem, tá ok? Um grande abraço e até lá.